Começamos a nossa jornada no Revit pelas configurações iniciais do software. A gente tem, antes de abrir o programa, que entender como que ele funciona, quais arquivos ele operacionaliza. Então, os arquivos que o Revit cria são esses 5. O arquivo RVT, que é o próprio arquivo de projeto, que é o arquivo que a gente vai trabalhar, ele que concentra todo o projeto, a fim de recriar uma edificação as-built, ou seja, da maneira que ela é construída no ambiente virtual. A gente tem também o arquivo RFA, que são os arquivos de família. As famílias são todos os elementos construtivos, mobiliários, enfim, tudo que conforma a edificação. Tem o arquivo RTE, que é o arquivo de template. A gente poderia fazer uma comparação com o arquivo DWT do CAD. Ele concentra um bocado de informações prévias, tanto de construção mesmo, de elementos construtivos, quanto de representação gráfica. Temos o arquivo RFT, que é o arquivo template de família, ou seja, para a criação de cada família, a gente tem um template para criar essas famílias. E, por fim, o arquivo IFC, IFC Industry Foundation Classes, que é um arquivo de intercâmbio entre diferentes softwares BIM. O Revit é apenas um dos softwares que operacionalizam a tecnologia BIM, a gente tem tantos outros, e o arquivo IFC é justamente o arquivo que vai, quando a gente salva em IFC do Revit, a gente consegue abrir em outros softwares, e é ele que faz esse intercâmbio de informações. Bom, dentro do Revit, já abri o Revit aqui, a gente tem, logo que a gente abre ele, a gente tem essa interface. A minha já está um pouco modificada, já tem alguns elementos que foram criados aqui, mas o que a gente tem? Eu estou utilizando a versão estudantil 2020, com a atualização. A gente tem desse lado aqui os modelos, onde a gente vai operacionalizar, abrir ou criar novos modelos. O arquivo RVT e o arquivo RTE vão estar aqui, e aqui abrir e criar novas famílias com os arquivos RFA e RTE. O IRFT. O arquivo IFC a gente salva como exporta dentro do próprio arquivo RVT. E aqui os arquivos recentes, tanto de modelos, os arquivos RVT de projeto, quanto aqui embaixo as últimas famílias que a gente abriu. Para começar, a gente vem aqui novo, ele vai abrir essa abinha, novo projeto, e aqui a gente tem os modelos de construção. Quando a gente instala o Revit, ele já instala esses samples, esses templates anteriores. A gente pode criar, ele está nessa pasta aqui, a gente pode criar e salvando os arquivos RTE e colocar nessa pasta aqui. Já tem outros aqui que podem ser selecionados, e eu vou utilizar esse default BRA PTB. Observem que é um arquivo RTE, ou seja, eu estou utilizando, para iniciar um novo projeto, estou utilizando um template para que ele aconteça. Eu posso modificar esse template, esse projeto, esse arquivo RTS, clicando aqui em modelo de projeto. O objetivo é justamente criar um novo projeto, então eu deixo clicado aqui em projeto e dou OK. O objetivo dessa primeira aula é justamente a gente entender a interface e fazer algumas configurações iniciais prévias do software. Como que é a interface dele, como que ele está dividido e como que a gente operacionaliza ele para desenvolver o projeto.
Vai depender do template, se o template é o que vem instalado junto, então muita gente conhece ele. A gente tem de várias divisões aqui da interface, né? Aqui em cima, a barra de acesso rápido, onde a gente vai ter acesso aos comandos mais utilizados. A gente tem aqui essa aba tipo Windows, o Ribbon. Depois a gente já volta explicando cada uma dessas abas. Desse lado aqui, a janela de propriedades. Cada elemento do Revit tem sua propriedade, não necessariamente construtivo. A gente está aqui na planta de piso nível 1 e ela tem todas essas propriedades. A gente tem, do outro lado, o navegador de projeto. O próprio nome já diz. A gente vai navegar pelo projeto a partir dessas vistas. À medida que a gente for criando novas vistas, seja a partir dessas que a gente tem, ou seja, criando novas, como perspectiva, cortes, elas vão aparecendo aqui. E a gente tem, né, outras tantas formas de acessar a informação que, à medida que a gente for avançando no curso, vai ficar mais claro. A área de trabalho, essa parte branca aqui no meio. Aqui embaixo, a escala, a barra de controle de vistas, que a gente vai modificar a maneira que a gente vê, né, os elementos que estão aqui, e como ver, o que esconder. Aqui, a barra de status. O que mais que a gente está vendo aqui? Como se fossem os olhinhos, né? As vistas das elevações, né? Os planos para mostrar as elevações, as fachadas são esses daqui. Então, a gente desenvolve o projeto no meio desses ícones. A gente pode arrastar, não tem problema, dependendo da escala da edificação. A gente move para um lado, move para o outro e encaixa, digamos assim, a edificação dentro desses ícones. Bom, sobre as abas, vou passar rapidamente em cada uma delas. Aqui a aba arquitetura, a principal, que a gente vai utilizar mais, onde estão a maioria dos elementos construtivos que a gente vai trabalhar. A aba estrutura, com as ferramentas que a gente vai utilizar principalmente de pilar, viga, as fundações. Nas versões mais recentes, a gente tem a aba aço, né, com todas as conexões e a estrutura de aço, os elementos com esse material. Depois, os sistemas, né, com as ferramentas de hidráulica, elétrica e ar-condicionado. Depois, a aba inserir, que tem os comandos de vínculos e de inserção de elementos externos ao Revit. A aba anotar, referente aos comandos de desenho arquitetônico, digamos assim, cotas de nível, nome dos ambientes, dimensões de portas e janelas. Depois, a aba analisar, os comandos de análise de energia, a aba massa e terreno, né, com criação de massa e superfície topográfica, a aba colaborar, né, com ferramentas de compartilhamento, trabalho de equipe, gerenciamento e coordenação de projetos, a aba vista, com inserção de novas vistas de representação, assim como elementos de representação, modificação desses elementos de representação. A aba gerenciar, não o coração, digamos assim, do software, onde a gente vai ter acesso às configurações próprias do Revit, a parâmetros do Revit, a georreferenciamento, ainda inclui, né, nas versões mais atuais, o Dynamo, que é de
parametrização dos elementos construtivos. Depois, a aba suplementos, que inclui a exportação e a colaboração entre softwares da Autodesk. Na versão mais recente, a quantificação, né, algumas ferramentas mais direcionadas para extração de quantitativos, a aba Site Designer para a superfície topográfica, né, com vários elementos urbanísticos, uma das grandes evoluções do software para a versão 2020, a interoperabilidade entre softwares BIM, e a aba modificar, que são as abas de criação e modificação dos elementos, né, com cópia, alinhamento, copiar, mover, rotacionar, espelhamento, e por aí vai. E ainda a aba Precast com algumas configurações adicionais. Bom, aqui na aba, nas propriedades, a gente, como eu falei antes, a gente vai ter diferentes parâmetros para cada um dos elementos. Aqui a gente está numa planta de piso e a gente vê todos esses elementos. Eu vou inserir rapidamente uma parede aqui para a gente ver os seus elementos também. Dando um clique na parede, ele já mostra o tipo de parede e todas as configurações dela. Se eu selecionar aqui esse ícone de elevação, também vai mostrar diferentes propriedades que esse elemento possui. No navegador de projeto, eu vou ter o acesso às diferentes vistas, então planta de piso, nível 1, nível 2, terreno, a gente já tem essas elevações. Aquela aquela parede que eu inseri já aparece na vista aqui. Se eu der o comando WT, ele divide, né, à medida que eu fui clicando aqui, essas abas, essas vistas vão sendo criadas, essas janelas estão sendo criadas, e elas ficam ocultas. A que está na frente acaba ocultando a outra. À medida que eu vou criando novas vistas, ele vai ocultando as anteriores. Então, como é um elemento único, visto de diferentes maneiras, né, ao clicar nesse elemento, automaticamente estou selecionando ele em todas as vistas, e eu consigo dividir a tela com esse comando WT. Que configurações que a gente precisa, prévias, que a gente precisa fazer para começar a trabalhar? A primeira é das unidades. A gente pode vir aqui na aba gerenciar, no painel configurações, na ferramenta unidades, ou digitar o N no teclado. Não tem barra de comando que nem outros softwares, a gente apenas digita no teclado. Bom, as unidades de projeto, a gente vai trabalhar com a unidade metros e 2 casas decimais depois da vírgula. Sem símbolo de unidade, e em metros, ele já está aqui metros quadrados, 2 casas decimais depois da vírgula, com o símbolo de unidades em metros quadrados, ou seja, sempre que eu tiver um elemento área, quando eu inserir um ambiente com a metragem quadrada, já vai aparecer esse símbolo depois de qualquer unidade em metros quadrados. Ainda em inclinação, trabalhamos em percentagem, 2 casas decimais e o símbolo de unidade. Do OK e OK. Então, estão configurados as nossas unidades. A segunda configuração que a gente precisa fazer são dos níveis. A segunda configuração é dos níveis. Como é que a gente pensa isso? O nível, ele é vou colocar em perspectiva o 3D, ele é uma propriedade que pertence ao projeto como um todo.
Eu tenho que ter um pensamento de com quais níveis eu vou trabalhar, e basicamente, né, via de regra, cada nível é um pavimento. Mas não necessariamente, a gente pode ter níveis intermediários ou níveis específicos para um determinado elemento único, como por exemplo um posto de elevador, ou a parte de cima de um reservatório superior. Eu vou ter pouquíssimos elementos nesse nível, mas ele vai precisar existir. Bom, na representação gráfica do 3D, ele tem esse plano, né, que representa o nível, ele é finito na representação dele, mas no projeto ele é infinito, ou seja, independente do tamanho que tiver esse projeto, esse nível 1 desse projeto vai estar presente em todo o projeto. O nível 2, a mesma coisa, ou seja, eles são uma propriedade única de todo o projeto. A gente vai ver, à medida que o curso avança, que para determinados elementos, determinadas ferramentas, a gente precisa estar em uma determinada vista. Então, para troca dos níveis, o software só permite eu trabalhar ou modificar eles ou em 3D ou num corte, num plano vertical, né? Ou seja, numa elevação ou num corte. Que pensamento que a gente vai ter para esses níveis? A gente vai ter basicamente 3 níveis: o nível térreo, o nível superior e o nível cobertura. Então, para facilitar, a gente nomeia com os níveis com números para ficar mais fácil de compreender depois. Então, 01 térreo, 01 térreo, posso modificar aqui também, 01 térreo. Ele já modifica, esses nomes estão linkados, 02 superior. Vou colocar o pé direito 2.7, 2.8, né, com a laje, e ainda vou inserir um novo nível. Como é que a gente insere aqui na aba arquitetura? Nível. É só clicar. Como eu tenho já 2.8, eu venho aqui e insiro a 2.8 do nível superior. Coloco 0.3 cobertura. E aqui também já inseriu esse elemento 0.3 cobertura. As configurações iniciais são essas, né? Para salvar o arquivo, eu clico no disquete e vou salvar. Webconferências, projeto, e toda vez ele salva automaticamente, ele vai salvar naquele diretório. Certo?